Olá, moçada! Vamos aqui a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai fazer aqui algumas questõezinhas envolvendo essa parte aí de classificação periódica dos elementos. Nós já falamos, né? Os vídeos anteriores estão aí, vão aparecer aqui alguns vídeos tanto na descrição deste vídeo, como também aqui nos cardzinhos que vão aparecer aqui do lado. Tá? Mas nós tivemos vários vídeos sobre tabela periódica, vamos fazer aqui um sobre alguns exercícios. Tá? Inclusive esse primeiro exercício aí, né, que é anunciado, vai estar aparecendo aí para vocês. Eu vou me espremendo aqui. Uma questãozinha que foi do ITA, né? A ideia é mais pontuar mesmo a importância de a gente saber um pouquinho do histórico, né, da tabela periódica. Tá bom? Então eu peço para vocês assinalarem a opção falsa e dar algumas afirmações. Né? Então assinale a afirmação falsa relativa à lei periódica dos elementos. Aí ele bota 2 pontos e entre aspas o seguinte: as propriedades dos elementos são funções periódicas de seus pesos atômicos, né? Lembrando que peso atômico é a mesma coisa que massa atômica, né? É uma outra forma de chamar massa atômica. E aí vocês se lembram, né, que a primeira lei periódica é exatamente a lei de Mendeleev, né, que trata, que trouxe, né, essa ideia da periodicidade. Então isso aí está falando sim da lei de Mendeleev. Tá? Então a letra A diz o seguinte: trata-se de uma observação feita principalmente por Mendeleev. Ele fala principalmente porque os anteriores também falaram de peso atômico, só que agora vem a história de funções periódicas, né, e periodicidade. No século passado, essa questão também já é do século passado, ao ordenar os elementos segundo seus pesos atômicos crescentes, que lhe permitiu estabelecer a classificação periódica dos elementos. Né? Primeira lei periódica, lei de Mendeleev. Então, essa letra A está correta, lembrando que ele pede que vocês marcarem a opção falsa. Tá bom? Teve como precursoras, entre outras, as observações de Doberein, né, que lhe permitiu que falou da questão das tríades, né, além das tríades de Doberein, e Newland falando das oitavas. Né? Então, isso aí não foram leis periódicas, que a primeira lei é de Mendeleev. Tá? Não falava da periodicidade em si, mas já foram alguns ensaios, alguns experimentos, algumas afirmações, né, no sentido de organizar os elementos químicos. Sem dúvida, Mendeleev usou sim esses anteriores. Tá? Em decorrência da lei, constata-se que o primeiro elemento de cada família na classificação periódica é o mais representativo dessa família. Não. Essa observação de que o primeiro elemento lá do topo, né, é o mais representativo, inclusive tem os representativos, são os elementos de família A, isso aí já tem a ver com a lei de Moseley, a lei atual. Então a opção falsa é essa aí, a letra C. Com base na lei de Mendeleev, foi capaz de apontar, com base nessa lei, né, Mendeleev foi capaz de apontar pesos atômicos errados de alguns elementos, e aí depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, né? E de prever propriedades dos elementos que ainda nem foram descobertos. Então isso aí tá certo, as duas afirmações estão corretas. Né? Essa questão dessas dúvidas que Mendeleev deixou em relação a peso atômico é porque na época não se conhecia ainda os isótopos. Né? Isso foi com Moseley. Quando Moseley descobre o número atômico e aí restabelece nessa lei periódica, que é a lei periódica atual, tá? Em sequência vem a ideia dos isótopos. O que são isótopos? São átomos diferentes de um mesmo elemento químico. Então é possível que o mesmo elemento químico tenha átomos com massas diferentes. Na época de Mendeleev não se conhecia essa propriedade do número atômico, ele não tinha como prever os isótopos, por isso essas dúvidas existiram realmente. Tá? E ele chegou sim a prever, né, aqueles elementos lá que nem eram conhecidos ainda, eca-boro, eca-silício, né? A gente deixou isso muito claro lá no vídeo, isso aí também procede. Tá? Foi muito útil como hipótese de trabalho, mas na realidade não constitui o melhor enunciado da lei periódica dos elementos. Claro, atualmente o melhor enunciado que nós temos, né, e ainda temos, é a lei de Moseley, né, e a lei de Moseley usa números atômicos, né, até sugerir isso para vocês. A lei atual, que é a lei de Mendeleev, né, essa tabela que vocês veem do lado, ela organiza os elementos em função dos números atômicos. Todas as outras anteriores, inclusive a de Mendeleev, usou em massas atômicas. Tudo bem? Vamos aí nessa questão 2. Essa questão 2 é uma questão do Enem, eu nem coloquei o parênteses, mas é uma questão do Enem, já de 2018, tá? Que traz aí algo sobre tabela periódica. Depois de 20 anos de ocorrência de Enem, aparece uma questão de tabela periódica. Né? Por isso que a gente fala que não é interessante a gente ficar rifando conteúdos, é interessante estar sempre atento. Né? Quem quer fazer Enem, quem quer fazer vestibular, sobretudo para cursos mais, né, que exigem mais pontos, fiquem atentos aos conteúdos, né? Não dá para a gente ficar selecionando não. Tá bom? Então essa questão está aparecendo aí o enunciado para vocês, né? O enunciado todinho. Ele fala aí de 2 elementos, né? O nióbio e
o tântalo. Eu vou partir direto aqui para a questão, mas ele coloca aí o enunciado, falando um pouquinho, né, um pouquinho uma historinha desses elementos. Mas vamos aqui então, né, ao que realmente interessa. O nióbio, ele tem número atômico 41, a questão te deu, né? E o tântalo, número atômico 73. Então ele deu esse número atômico. Se a gente vê lá a distribuição eletrônica, né, de Linus Pauling, importante, a gente está sempre falando disso, e é importante mesmo, em especial nesses casos, né, que são números atômicos grandes, principalmente aqui o tântalo 73, o meu conselho é, façam um diagrama de Linus Pauling, né, para depois fazer distribuições com segurança. Então, a do nióbio, né, 41, esse gás nobre que a gente põe do lado aqui é para simplificar essa distribuição, né? Aqui vai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, etc. até 4p6, que é a distribuição do criptônio. Então, ao invés de eu colocar aquela distribuição todinha, até o 4p6, eu coloquei só o símbolo do criptônio dentro desse colchete, e isso já está representado. Tudo bem? Então, ele aqui terminou em 4d3, né? A gente percebe que esse elemento, portanto, ele é um elemento lá das famílias B, é um elemento de transição externa, né? Aquele que aparece no corpo da tabela periódica, e esse elemento aqui é do grupo 5. Né? Como ele tem 5 camadas, ele está no quinto período. Então isso aqui é quinto período, tá? E a família dele seria o grupo 5B, ou simplesmente grupo 5. Aqui também, né? Terminou em D3, também família 5, só que ele está no sexto período. Então, sexto período e família também 5B ou simplesmente grupo 5. Eles estão no mesmo grupo, tá? Então, vamos ver o que as opções dizem, que ele pede a opção correta. Então, ele diz assim, ó, a importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade, né, e vocês conseguem perceber que eles estão no mesmo grupo da tabela, numa mesma família, por isso a semelhança, tá? Suas propriedades químicas e físicas devem-se a terem elétrons no subnível F. O tântalo sim, tem, mas o nióbio não chegou em F, né, no quinto período, tá? Se vocês fizerem a distribuição toda, vocês vão ver que não tem para cá o F não, né? Para ter o quarto F, o elemento tem que estar pelo menos no sexto período. Lembra que quando termina em S ou P é da última camada, coincide o mais energético com o mais externo. Quando termina em D é da penúltima camada, e aí já não coincide. Quando termina em F é da antepenúltima. Então, para ter o subnível 4F, por exemplo, ele tem que ser do sexto período. Para ter o 5F, já tem que ser do sétimo período. Fica atento a essas coisinhas, tá? Serem elementos de transição interna, não, a transição interna só pelas duas fileirinhas de baixo da tabela, e ele faz parte, na verdade, do elemento de transição externa, ou simplesmente transição. Pertence ao mesmo grupo da tabela periódica, ok, aí está correto. Tá? Então, a opção correta é a letra C. A letra D diz, terem seus elétrons mais externos nos subníveis 4 e 5, respectivamente. Está errado, né? Porque o mais externo, né? Mais externo aqui, ó, 5s2 em um, 6s2 no outro, tá? Mais externo. Se fosse mais energético, estaria correto. E aí, uma questão simples, né? Questão conteudista, questão de pegadinha, questão do Enem, relativamente nova, de 2018, tá? Estarem localizados na família dos metais alcalino, terrosos e alcalinos, respectivamente, não. Metal alcalino é família 1A, metal alcalino terroso, família 2A. E aqui são elementos de família B. Tranquilo? Então a nossa resposta, a resposta que nós marcamos aí como correta, é a letra C. Eles dois pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Tranquilo? Vamos aqui então à terceira questão. Tá? Essa questão 3 eu coloquei mais para marcar a posição mesmo, para chamar a atenção de algumas coisinhas, né, para a gente não negligenciar. Inclusive, antes de fazê-la, eu vou até fazer aqui uma explicaçãozinha que eu acho que é importante, tá? E aqui essa questão é uma questão, não é bem com o intuito de pegadinha, porque se não foi uma questão de prova, uma questão que eu mesmo elaborei, mas para chamar a atenção de vocês. Pegadinhas existem, ainda hoje. Acabamos de falar de uma questão recente do Enem, que o iluminado elaborador aí achou por bem colocar uma questão extremamente conteudista e ainda por cima com essas pegadinhas aí, né? Que o ideal é que essas provas de hoje não trouxessem mais isso. Em especial a do Enem, que se propõe a ser uma prova diferente, tá? Sim, mas eu queria explicar aqui algumas coisinhas. Algumas dessas aqui eu já expliquei, ó. O hidrogênio tem número atômico 1, distribuição 1s1. Já vimos que o hidrogênio não faz parte de nenhum grupo da tabela periódica. Fiquem espertos para ele.
Não é de família A, não é de família B, não é metal, não é metal, não é semimetal, não é gás nobre, tá? E nós temos aqui o hélio, que é um gás nobre, mas o hélio só tem 2 elétrons, por isso a distribuição dele é apenas S2. Todos os gases nobres têm subnível mais energético, né? Tem na última camada a distribuição S2P6, exceto o hélio. Cuidado com isso, tá bom? Mas eu quero mesmo me ater ao seguinte, eu vou falar aqui de 2 situações, apenas também marcando posição, tá? É importante informar que há vários elementos na tabela periódica que eles não obedecem ipsilíteres à distribuição eletrônica de Linus Pauling. Eu vou mostrar 2 aqui, mas para destacar, né, a importância de a gente estar atento a esses detalhes. O cromo tem número atômico 24. Se eu fizer a distribuição do jeitinho que manda o diagrama de Linus Pauling, está aqui, ó. A distribuição é essa, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Ocorre que o subnível D, quando ele está preenchido, completamente preenchido, ou seja, com 10 elétrons, ou então semi-preenchido, com 5 elétrons, ele é mais estável. Então o que acontece? Aqui falta só um elétron para 5. Espontaneamente, um elétron bem aqui do 4s salta lá para o 3d4. Então a distribuição ficou assim, ó. 4s1, 3d5. Esta é a distribuição eletrônica real, é a distribuição eletrônica correta para o cromo, tá? Então vejam que a distribuição fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, tá? Isso porque o subnível D com 5 elétrons é mais estável. Como só faltava um, espontaneamente ocorreu a migração desse elétron, nesse salto do elétron aí. Idem para quando termina em D9, tá? Porque já está com 9 elétrons, para 10 só falta 1. Então sai um elétron aqui do 4s2 e fica 4s1, e vem aqui para o 3d9, que agora vai ficar 3d10. Então a distribuição eletrônica correta, a distribuição eletrônica real do cobre é esta. Aqui nós temos a distribuição eletrônica tal qual o diagrama de Linus Pauling, mas que não é a correta. A distribuição eletrônica real é, na verdade, uma exceção ao diagrama de Linus Pauling. Tá? Existem outros casos, vamos nos ater apenas a esses 2. Então, quando terminar em D4, eu organizo para ficar S1, D5. Quando terminar em D9, eu organizo para ficar D10. Isso por conta da estabilidade do subnível D semi-preenchido ou completamente preenchido. Tranquilo? Isso vai ser útil nessa questão. E eu repito, essa questão pode até parecer um pouco exagerada, mas é mais para chamar a atenção mesmo, para a gente não negligenciar, né, e não errar questões fáceis. Tá bom? Então vamos lá. A questão te dá as 4 afirmações e pergunta quantas são corretas. Item 1. O elemento que possui subnível mais energético S1 é necessariamente um metal alcalino. Isso aí está falso. Está errado. Olha o hidrogênio. Qual é o subnível mais energético do hidrogênio? S1. Ele é da família 1A? Ele é um metal alcalino? Não. O hidrogênio não faz parte de nenhum grupo. Então está errado. Tá? O elemento que apresenta configuração eletrônica da camada de valência 4s2 é necessariamente um alcalino terroso? Vê bem, um elemento que apresenta configuração eletrônica na camada de valência 4s2 é necessariamente alcalino terroso? Não. Gente, toda vez que a gente faz uma distribuição eletrônica, tá? E termina em 3D, só um parênteses rápido aqui, vê que ele está falando camada de valência. Não está falando subnível mais energético. Tá? Eu tenho que chamar a atenção para vocês disso desde os vídeos lá, quando a gente começa a falar de distribuição eletrônica. Então, por exemplo, aqui o cromo, como nós fizemos, ó, 4s2, 3d4. Aqui a gente modificou, mas, por exemplo, se fosse o manganês, que é 25, a distribuição eletrônica do manganês terminaria assim, ó, 4s2, 3d5. Tá? E ele seria um elemento de família B. O subnível mais energético é o 3d5, mas a camada de valência é 4s2. Por isso que está errado. Se ele estivesse falando subnível mais energético 4s2, estaria correto. Tá? Então, todos os elementos que terminam em 3d, a última camada está 4s2. Exceto aqui, né? O cromo, que é uma exceção. Tá bom? O cromo e o cobre. Né?
E aí o item 3 vocês estão vendo que já está errado também, né? Um elemento que apresenta sua configuração da camada de valência 4s1 é necessariamente metal alcalino? Não, acabei de falar, esses dois aqui não são metais alcalinos, são elementos lá de família B. Tanto no item 2 quanto no item 3, se ele estivesse falando subnível mais energético, estariam corretos. Camada de valência, não. E no item 4, todo gás nobre possui 8 elétrons na última camada? Não. O hélio não. Né? O hélio é um gás nobre e tem apenas 2 elétrons. Todos os gases nobres possuem 8 elétrons na última camada, exceto o hélio. Portanto, das 4 afirmações que tem aí, todas estão erradas. Quantas são corretas? 0. Nenhuma. Por isso que a resposta é a letra E. Tranquilo?